Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou resolver um problema aqui que às vezes acontece, que é você criar um gráfico de mapa dentro do Power BI e ele acabar colocando as informações no lugar errado. Então, por exemplo, aqui ele não reconheceu a Oceania, ou você coloca, por exemplo, Rio Grande do Sul, né, RS, e ele acaba colocando na Rússia, por exemplo, enfim. Então, acontecem esses bugs aqui no gráfico de mapa e eu vou te mostrar como que você pode ajustar isso. Antes da gente começar, não esquece de pegar aqui no link da descrição o arquivo para você conseguir baixar e praticar junto comigo. E também aqui na descrição vou deixar o link de um mini curso gratuito para você aprender sobre gráficos no Power BI. Bora então para a aula de hoje. Bom, vamos lá então. Cenário comum aqui no Power BI. Você vai lá, cria um gráfico de mapa. Então você clica aqui, por exemplo, para criar o gráfico de mapa. E aqui dentro da localização, você tem que colocar uma coluna que contenha ou continentes, ou países, ou cidades, endereços completos, enfim, alguma coisa que seja de localização. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, dentro da tabela de lojas, eu vou puxar a informação de continente para colocar aqui dentro da localização. Ele vai colocar uma bolinha em cada continente. Então, América do Norte, vai colocar aqui na Europa, vai colocar aqui na Ásia e assim por diante. Só que a ideia do gráfico de mapa é que cada uma dessas bolhas seja proporcional a um determinado número. Então, você quer saber quem mais vendeu, quem menos vendeu. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela com os números, né, que eu calculei, as medidas. Então, vou colocar, por exemplo, aqui a informação do lucro. Então, eu quero saber a loja que mais lucrou, né? Então, o continente que mais lucrou. Então, aqui no tamanho da bolha, eu vou colocar o lucro total. Perfeito. Ele vai colocar maior ou menor. Posso até vir aqui na parte de formatação, bolhas, e aumentar um pouco a proporção para conseguir enxergar melhor. Beleza. Só que a América do Norte está certinha, Europa está certinha, Ásia está certinha, e aqui você fala, América do Sul. Sim. Só que, na verdade, está aqui, ó, Oceania. Por quê? Tem a mínima ideia do porquê que ele colocou Oceania aqui na América do Sul. E o fato é, às vezes isso acontece porque ele acaba não reconhecendo, tentando colocar em algum outro lugar. Então, talvez tenha alguma, não sei se tem algum distrito aqui, alguma cidade chamada Oceania, será? Ó, tem, Oceania, tá vendo? Então, ele tentou reconhecer Oceania, mas colocou aqui, deve ter alguma cidadezinha, algum distritozinho chamado Oceania aqui. Bem, então, aconteceu e ele não colocou aqui. E tem algumas formas de a gente resolver isso. Só que essa primeira, na verdade, se você for olhar os nomes das localizações, ele não chama a Oceania de Oceania, ele simplesmente coloca a Austrália. Então ele coloca aqui a América do Sul como América do Sul bonitinho, África como África, Ásia como Ásia, Europa como Europa e assim por diante. Só que a Oceania ele reconhece como Austrália por algum motivo. Bom, então esse é o primeiro motivo pelo qual isso pode acontecer. E o que a gente pode fazer? Substituir lá na base de dados tudo que for Oceania por Austrália, senão ele não vai reconhecer. Então, eu vou voltar aqui no Power Query. Então, vou clicar aqui no botãozinho de transformar dados para abrir a parte de edição de planilhas aqui do meu Power BI. Tranquilo? E eu vou vir aqui na parte de cadastro de lojas, nessa tabelinha aqui de lojas, e eu vou substituir aqui na minha coluna aqui, ó, de país, tudo que for Oceania, na verdade de continente, desculpa, tudo que for Oceania por Austrália, beleza? Então, senão ele não vai colocar ali bonitinho pra gente. Então, aqui no continente, como é que eu faço para substituir? Venho aqui na guia transformar, clico nesse botãozinho aqui de substituir, esse 1, 2 com uma setinha, e eu vou trocar tudo que for Oceania por Austrália, que é o que ele reconhece ali. Vou dar um OK. Beleza. Agora no continente, ó, vou clicar na setinha para baixo. Então tá aqui América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, que foram os continentes onde a gente teve venda, sendo que a Austrália não deveria ser um continente, mas tudo bem. Dei o OK aqui, certinho. Vou clicar na guia página inicial, clicar no botão de fechar e aplicar para ele carregar as modificações. Eu fiz isso aqui pelo Power Query, poderia ter feito também lá pela base de dados original no Excel. Então, eu disponibilizei também, as bases de dados estão aqui, ó, para você conseguir usar se você quiser. Então tá aqui cadastro de lojas e assim por diante. Tranquilo. Então, tá aqui América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, que deveria ser um continente, Oceania, mas está aqui como Austrália. Então, esse é o primeiro motivo. Agora eu vou te mostrar mais um cenário que pode acabar dando erro aqui no gráfico de mapa. Bom, vamos lá. Abri um outro arquivo que também está disponível aqui na descrição do vídeo para você poder fazer o download. E esse arquivo aqui é basicamente um arquivo com algumas lojas que a gente tem, países onde elas ficam e vendas de cada loja. Então tem a localidade, então Seattle, Bellevue, Yakima, Granger, enfim. E tem de vários países. Tem no Reino Unido, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha e assim por diante. Beleza. E tem a quantidade de vendas de cada uma. Vamos tentar colocar então essas cidades, essas localidades ali dentro. Então vou colocar aqui no relatório, vou colocar o gráfico de colunas não, de mapa. E aqui dentro das lojas eu vou puxar a informação do país não, da localidade aqui para dentro de localização. O que ele vai fazer? Vai colocar uma bolotinha em cada uma. Vou colocar as vendas aqui, por exemplo, dentro do tamanho da bolha para representar.
Show de bola. Então ele colocou uma bolinha em cada uma das cidades onde a gente tem venda e teoricamente a gente consegue de forma simples agora passar o mouse e saber exatamente a quantidade de vendas. Então aqui em São Petersburgo teve 95 mil vendas, aqui em Stockholm 33 mil vendas, aqui por exemplo tem a loja online da América do Norte, mas por exemplo aqui a loja de Calgary teve 95 e assim vai. Só que a partir do momento que você for entrar mais no detalhe aqui nos valores, você vai reparar algumas coisas estranhas. Por exemplo, aqui ó, América do Sul. Tá aqui, Anápolis. Você conhece alguma região, alguma cidade chamada Anápolis aqui no Brasil? Não conheço. E você? Beleza. Se eu voltar aqui na localidade e tentar filtrar por Anápolis, ó, Anápolis, você vai ver que fica aqui nos Estados Unidos. Então, já foi um negócio ali que ele mostrou errado pra gente. Então, deixa eu clicar aqui e limpar o filtro. Outra coisa que vai estar estranha aqui, ó, Georgetown. Georgetown claramente não fica aqui na Guiana. Fica aqui, aonde? Provavelmente nos Estados Unidos, né? Georgetown. Aqui outra, Sunnyside. Sunnyside também fica nos Estados Unidos. Tanto que se eu pesquisar aqui, ó, localidade, Sunnyside, fica nos Estados Unidos. Então, por que ele não está mostrando isso? Simplesmente porque ele acabou reconhecendo como algum outro lugar. Mas se ele acabou reconhecendo como algum outro lugar, eu tenho que dar um jeito de falar para ele, olha só, eu não quero que você procure Anápolis no Brasil. Deve ter, talvez tenha algum Anápolis. Tem um Anápolis, olha só que legal. Então, eu falei que não conhecia, mas sim, tem. Então, só que não é Anápolis do jeito que estava escrito, né? Era Anápolis com um N só aqui no Brasil e com acento. Só que a Anápolis aqui está com 2 N sem acento. Então eu tenho que falar para ele, cara, esse Anápolis aqui é nos Estados Unidos. Essa Georgetown aqui, que, ó, pelo que eu tô vendo, tem uma Georgetown. Então, obviamente, se ele colocou é porque tem. Eu que falei errado antes. Mas eu quero que seja Georgetown dos Estados Unidos. Quer ver? Se eu pesquisar aqui Georgetown, provavelmente essa loja é a loja dos Estados Unidos. Tá aqui, Estados Unidos e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, uma forma relativamente simples da gente resolver isso é aqui, na hora de colocar a localidade, eu tenho 2 informações. Então, você precisa ter mais informação sobre aquela localidade. Se for só a localidade, se só tiver isso, não tiver o estado, o país, o continente, se não tiver nada, aí não tem muito o que te ajudar logo de cara, assim. Mas, muitas vezes, você vai ter mais informações sobre aquela localidade. Então, como eu tenho o país, onde fica aquela localidade, eu posso criar uma espécie de hierarquia. Ou seja, deixa eu tirar a localidade aqui, eu vou colocar as 2 coisas. Eu vou colocar o país primeiro, que é o que tem um nível de hierarquia acima, né? Então, dentro de um país, eu tenho várias cidades ali, por exemplo. Então, eu vou colocar embaixo do país, a localidade, embaixo. E agora, por enquanto, ele só está mostrando os países, tá vendo? Ó? Estados Unidos, Canadá, cadê? Rússia e assim por diante. Mas como eu quero visualizar as 2 coisas, tanto o país quanto a localidade, eu vou clicar nesse garfinho aqui, ó, nessa setinha, que é para ele abrir a hierarquia toda, para ele mostrar todas as informações que eu tenho aqui no eixo do meu gráfico, digamos assim, né, na localização. Então, vou clicar aqui nesse garfinho. O que ele vai fazer quando eu clico no garfinho? Ele basicamente vai mostrar todas as localidades de todos os países. Só que agora, olha só, não tem mais nada na América do Sul. Por quê? A gente realmente não tem nada em nenhum país da América do Sul. Se for pesquisar aqui, não tem nada no Brasil, não tem nada na Venezuela, não tem nada no Peru, não tem nada aqui no Chile, não tem nada de América do Sul, não tem nenhuma venda também na África, só teve venda aqui, por exemplo, na América do Norte, na Europa, na Ásia e na Oceania. Tranquilo. Então, por que ele conseguiu corrigir isso? Tanto que agora, aquele Sunnyside e Anápolis vão estar certinhos. Porque agora ele sabe que essas localidades ele precisa procurar dentro do respectivo país. Então, Anápolis, por exemplo, vai estar dentro, aí no nível de hierarquia, dentro dos Estados Unidos. Sunnyside vai estar dentro dos Estados Unidos. São Petersburgo vai estar dentro de Rússia e assim por diante. Tanto que, por exemplo, eu vou até fazer um filtro aqui para a gente procurar por aquelas localidades que a gente tinha visto antes, ó. Então, eu vou criar um filtro aqui, uma segmentação de dados. Eu vou colocar todas as localidades aqui dentro para conseguir enxergar. Então, tá aqui, Albany, Alexandre, Amsterdã, tudo bonitinho. Vou até só aumentar um pouquinho a letra aqui, clicando na parte de formatação, valores, aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. E eu quero pesquisar agora por exemplo, Anápolis, como é que era o nome da outra? Sunnyside, assim por diante. Para poder pesquisar aqui numa segmentação de dados, você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, aqui em cima, ó, 3 pontinhos, e tem um botãozinho de pesquisar. E aí você habilita aqui, ó. Então, Anápolis, por exemplo, ó, cliquei em Anápolis, e ele me levou para Anápolis ali, nos Estados Unidos. Perfeito. Se eu pesquisar aqui agora, por exemplo, por Sunnyside, ó, vou tirar Anápolis, colocar Sunnyside, tá aqui, ó, Sunnyside, bonitinho, nos Estados Unidos. Então agora começa a fazer muito mais sentido justamente porque você tem essa informação de hierarquia.
Então, você tem essa possibilidade de colocar essas hierarquias com essas informações, ou você tem uma outra possibilidade que também funciona, que é bem legal, por exemplo, que é você criar uma coluna com essas duas informações, tanto a localidade, né, a cidade, quanto o país. Então, por exemplo, você clicar aqui na sua tabela com o botão direito, criar uma nova coluna, e essa nova coluna você vai fazer uma fórmula juntando a localidade e o país. Então, uma coluna, digamos assim, composta. Então, vou chamar aqui de localidade mais país, por exemplo. Eu vou colocar aqui que eu quero puxar a informação da coluna de localidade, eu vou clicar aqui nela, eu vou concatenar, vou juntar, usando o comercial, com vírgula, então você tem que separar as informações com vírgula, para ele saber quando termina uma e começa a outra. Então, eu vou colocar entre aspas, porque é um texto que eu estou colocando. Então, entre aspas, eu vou colocar uma vírgula e um espaço, para ficar Seattle, vírgula, espaço, Estados Unidos. Kennewick, vírgula, espaço, Estados Unidos, assim por diante. Então, coloquei entre aspas, vírgula, espaço, vou colocar aí comercial mais uma vez para juntar com a próxima coisa que vai ser o país. Se você colocar país com acento, ele não vai reconhecer. Então, começa a escrever pá de país, ele vai reconhecer aqui, você clica nele, vai entrar bonitinho, tranquilo? Dá um enter aqui agora, porque você juntou localidade com vírgula, espaço, com o país. Agora, se você colocar, por exemplo, essa coluna, vou tirar aqui as colunas que eu tinha colocado. Se você colocar essa coluna de localidade mais país aqui na localização, olha só, ele já mostra pra gente direto. Tanto que não tem nada na África, nada na América do Sul, já mostra pra gente bonitinho, certinho, as informações. Uma outra coisa que você pode fazer também é justamente, dentro de cada uma das colunas, se aquela coluna for uma coluna específica de cidade, ou específica de país, ou específica de estado, específica de continente, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui nessa coluna, por exemplo, e você pode categorizar esses dados. E dentro da categoria, você tem várias categorias de localização. Então, se é um endereço completo, se é uma cidade, se é um município, se aquilo é um CEP, se é um país, é um continente. Então, por exemplo, isso aqui eu posso categorizar como país. Então, as chances dele reconhecer aquilo são maiores do que se não tivesse. Claro que, na grande maioria das vezes, ele funciona direitinho, mas isso aqui já ajuda a melhorar aquele 1%, aquele 2% ali de alguns erros que poderiam dar e assim por diante. Então, você pode colocar aqui como cidade, se for tudo aqui cidade, e assim por diante, vai deixar muito mais fácil e assim você já consegue minimizar muitos erros. Inclusive, uma das coisas que às vezes acontece é, putz, Salom, eu tenho um monte de cidades aqui, por exemplo, do Brasil na minha tabela, só que ele não está reconhecendo, algumas ele está jogando para fora do Brasil. Se você não tiver nenhuma informação de qual é o país, não tem problema, você poderia colocar manualmente. Então, hipoteticamente, se todas essas localidades fossem do Brasil, o que você faria? Botão direito, nova coluna. Alon, eu tenho todas as cidades, várias cidades aqui do Brasil, mas ele não está reconhecendo que é do Brasil, todas. Então, o que você poderia fazer? Cidade ajustada. Então, você poderia colocar aqui, ó, essa informação de localidade, concatenando com espaço, por exemplo, vírgula ou o tracinho, e colocar Brasil. Por quê? Porque aí agora ele colocaria a cidade, traço Brasil. De novo, isso aqui é hipotético porque essas cidades não são todas do Brasil. Na verdade, não é nenhuma do Brasil. Mas se você quisesse forçar ele para entender que tudo no Brasil, aí você vai colocar aqui tracinho Brasil, outra cidade, tracinho Brasil, que ele já vai corrigir. Então, muita gente já vem me perguntar isso, eu já consegui ajudar dessa forma. Deixa eu só excluir essa coluna só para não confundir a gente. E assim, você já consegue resolver esse problema. Então, espero que tenha ajudado. Se você gostou dessa aula, senta o dedo aqui no like, porque assim você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Inclusive, se tiver mais sugestão de conteúdo, comenta aqui embaixo, porque a gente vai pegando várias sugestões de vocês nos comentários daqui, nos comentários do Instagram, justamente para ajudar vocês cada vez mais com os nossos conteúdos de Power BI. Inclusive, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Aqui na descrição do vídeo, lembra que eu deixei o link de um mini curso gratuito de fórmulas para você continuar aprendendo ainda mais. Eu espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê no próximo vídeo.